Minha irmã humilha publicamente meu filho por diversão, então eu não irei ao seu casamento, mas agora seu noivo também está em dúvida se vai. Há quase um ano voltei a me conectar com minha irmã, a quem eu não vi há quase uma década. Apesar de ter sido eu quem fez o esforço de reconstruir nossa relação, agora me pergunto se foi a decisão correta. Ela não mudou nada, seu comportamento atual é o mesmo que causou o rompimento da nossa relação, então como você pode imaginar, me encontro em um grande dilema. Como todo mundo que eu conheço tem opiniões tendenciosas, pensei que seria melhor perguntar na internet. Não acho que alguém realmente vai se dar ao trabalho de ler isso, mas se você está lendo, obrigada, espero que possa me dar uma perspectiva imparcial. Para dar um pouco de contexto, meu nome é Raquel e a irmã de quem estou falando é Ana, minha irmã de sangue, criada sob o mesmo teto. Sei que parece estranho esclarecer isso, mas logo você vai entender por quê. É difícil acreditar que somos parentes. Atualmente sou mãe solteira, moro com meu filho Tom, tenho um bom emprego e faço o meu melhor para que ele seja feliz. Foi quando me tornei mãe que comecei a pensar em me reconectar com Ana, mas ironicamente agora meu filho é a razão pela qual me arrependo dessa decisão. Vamos ao começo. Ana é 4 anos mais nova que eu. Minha mãe me disse que quando ela nasceu eu fiquei muito feliz, sempre quis uma irmã mais nova. Desde pequena eu cuidava dela e minha mãe, que a mimava um pouco mais porque se pareciam, me dizia o quão próximas éramos. Crescemos inseparáveis. Honestamente, nem sei quando as coisas começaram a mudar, mas em algum momento Ana mudou. Ela se tornou alguém que achava patético passar tempo com a irmã mais velha. Eu sempre fui gentil com ela e nunca levantei a voz, mas aos poucos ela começou a me insultar e me fazer sentir inferior cada vez que eu tentava conversar com ela. Nossos pais estavam ocupados demais para perceber, mas em uma ocasião quando minha mãe a viu zombando de mim não fez nada. Eu odiava que Ana me tratasse daquela maneira e não conseguia entender por que ela começou a fazer piadas e me meter em problemas. Era como se ela tivesse perdido todo o senso de culpa ou empatia. Tentei explicar que suas novas amizades provavelmente estavam influenciando, mas eventualmente percebi que era ela quem liderava esse comportamento. Não quero falar muito sobre o passado porque é doloroso, mas você precisa saber que Ana foi terrível comigo e eu me senti impotente. Ela chegou a roubar meu namorado e gastar minhas economias. Quando finalmente não aguentei mais, falei com meus pais, mas eles me ignoraram dizendo: ela é sua irmã mais nova, é normal que cometa erros. Deixaram claro que nunca me apoiariam. Então, quando fui para a faculdade quase nunca voltei para casa. Meu pai sentia minha falta, mas minha mãe e Ana mal se importavam, o que para mim estava bom. Voltar para casa só significava mais discussões entre mim e Ana, ou minha mãe ficando do lado dela. Depois da faculdade recebi uma oferta de estágio em outro estado e aceitei, não sem antes sofrer outro ataque de Ana, nesse caso ligando para o local do meu estágio e se passando por mim. Resumindo, consegui explicar a situação e eles pareceram entender, então não perdi a oportunidade. E não acabou sendo algo ruim, talvez eu tenha tido sorte porque a pessoa que me deu a oportunidade tinha uma irmã com um comportamento parecido. Então me entendeu completamente. Me pergunto se ela já escreveu sua história aqui. Ela me contou algumas coisas, mas não me lembro de tê-la lido. Ainda assim, quando soube que Ana havia tentado sabotar minha oportunidade, fiquei furiosa. Meus pais imploraram para que eu a perdoasse, chamando de um erro, mas eu disse que já tinha chegado no meu limite. Eu tinha dado inúmeras oportunidades para ela mudar, mas ela era incapaz, então cortei todo o contato com ela. Enquanto ela continuava morando em casa, eu quase não ligava e quando minha mãe me pedia para ajudar eu me recusava. Não queria ter nada a ver com ela. Meus pais continuavam tentando nos reconciliar, mas Ana não se importava e até me disse que eu podia fazer o que quisesse. Quando eu disse que não a considerava mais minha irmã, ela simplesmente respondeu que não me considerava sua irmã há muito tempo. De qualquer forma, isso basicamente rompeu nossa relação e decidi que ela não merecia estar na minha vida. Uns meses depois consegui um emprego no novo estado e me mudei para lá permanentemente, quase nunca voltando para casa. Ana também se mudou e quase nunca nos cruzávamos. Minha mãe às vezes me pedia para ligar para ela, mas eu nunca liguei, nem ela. Mais tarde conheci alguém, me casei e aí é toda outra história, mas agora não importa, ele é meu ex-marido e não faz mais parte da minha vida. De qualquer forma, antes do divórcio engravidei e dei à luz ao meu filho Tom. Não convidei Ana para o casamento, o que chateou meus pais, e ela também não se aproximou quando Tom nasceu. Mas depois do nascimento dele comecei a me sentir culpada por tê-la afastado e aqui estou eu agora questionando tudo. Alguns anos depois me divorciei do meu marido que não quis se envolver na vida do nosso filho. Naquele momento comecei a sentir falta da minha família, pensando em Ana, mas não liguei. No início deste ano eu tinha acabado de me mudar de volta para minha cidade natal e senti que talvez fosse hora de nos reconectarmos. Liguei para ela que pareceu diferente, feliz em me ouvir. Nos desculpamos, conversamos sobre coisas superficiais e mantivemos contato online por um tempo. Há alguns meses me ofereceram a oportunidade de me transferir de volta para minha antiga cidade e aceitei. Queria estar perto da minha família e meus pais queriam ter o neto por perto. Quando me mudei, Ana já estava noiva do seu namorado de longa data Brad e planejava se casar no final do ano. Ela se esforçou para reconstruir a relação, tentando deixar para trás tudo o que havia acontecido no passado. No início ela não se conectou realmente com meu filho e parecia incomodada por tê-lo por perto, mas aos poucos ele pareceu agradá-la, ou assim pensei. Olhando para trás, percebo que ela estava apenas fingindo. À medida que os planos do casamento se concretizavam, eu estava feliz por ela e contente por ter encontrado alguém tão gentil como Brad.
Então, há cerca de 2 meses Ana me surpreendeu ao me pedir para reservar e pagar o local do casamento, explicou que já havia cuidado de tudo e só precisava de ajuda com isso, dizendo que poderia ser meu presente para ela, e prometeu que ficaria incrivelmente grata. Por um momento me perguntei se ela estava sendo legal comigo esse tempo todo só para conseguir algo, mas afastei esse pensamento achando que era muito cínico. Depois de alguns dias percebi que reservar o local era viável e disse que ficaria feliz em ajudar. Uma semana depois encontrei um lugar lindo e fiz a reserva. Ela ficou encantada e tudo parecia ir bem. Eu estava muito feliz por finalmente estarmos reconstruindo nosso laço, mas então ela fez algo que destruiu tudo. Há alguns dias eu estava sobrecarregada com o trabalho, então minha mãe levou meu filho Tom para fazer compras com Ana e suas amigas. Enquanto estavam fora, Tom começou a fazer perguntas para Ana, escolhendo coisas e pedindo algo para comer. Ana se irritou e como Tom continuava perguntando, ela explodiu, gritou com ele, o aterrorizou e na frente de suas amigas começou a zombar dele contando que às vezes ele faz xixi na cama e tem medo do escuro. Ela chegou a dizer que o pai dele o deixou porque ele era muito irritante e que provavelmente eu também o deixaria. Como você pode imaginar, isso humilhou e traumatizou meu filho, que começou a chorar inconsolavelmente. Enquanto isso, Ana ria dele enquanto ele soluçava. Finalmente minha mãe decidiu levá-lo para casa. Quando chegaram, Tom ainda estava chorando tanto que tive que sair do trabalho para ficar com ele. No início minha mãe tentou minimizar dizendo que Ana se irritou e o assustou, mas percebi que algo mais havia acontecido. Me concentrei em consolar Tom, mas no dia seguinte soube de toda a horrível verdade. Não consegui entender por que minha irmã agiria daquela maneira, mesmo que estivesse irritada com ele. Por que descontar em uma criança inocente? Confrontei minha mãe por permitir que isso acontecesse e depois fui falar com Ana. Ela minimizou dizendo que Tom era irritante e que se divertiu dizendo aquelas coisas. Eu disse que não era brincadeira e exigi que ela pedisse desculpas a Tom na frente de todos. Embora soubesse que um pedido de desculpas não consertaria o dano, senti que era o mínimo que ela podia fazer, mas ela se recusou insistindo que não tinha feito nada de errado. Esse era exatamente o tipo de comportamento que me fez cortar contato com ela. E como ela continuava se recusando, me senti cada vez mais frustrada, até que simplesmente fui embora. Agora fico me perguntando o que fazer. Não posso simplesmente deixar passar. Se ela tivesse se metido comigo era uma coisa, mas fazer isso com meu filho é muito diferente. Então, estou aqui em busca de ideias, algo que não seja ilegal. Conheço muitos trolls que costumam sugerir essas coisas, para que minha irmã saiba que não se brinca com as pessoas. Atualização. Alguns dias se passaram e as coisas não saíram como eu esperava. Primeiro, deixe-me agradecer a todos que leram minha longa mensagem e me deram sugestões. Acredite, sou muito grata por terem dedicado seu tempo para me ajudar. Li tudo e só então decidi fazer algo. Depois de muito pensar e ler suas sugestões, decidi que precisava ser madura e conversar com ela. Muitos de vocês também disseram que talvez ela estivesse sob muita pressão e que talvez algo tivesse acontecido com seu noivo. Senti que tudo isso era possível, já que minha irmã não é o tipo de pessoa que compartilha seus problemas, e com o casamento tão perto pensei que ela poderia estar passando por algo difícil. Então, como já mencionei, decidi fazer a coisa certa e conversar com ela. Fui ver minha irmã e pedi à minha mãe que a convencesse a me dedicar 10 minutos de sua vida para conversar comigo. Minha mãe ficou feliz em ajudar, já que também se sentiu um pouco responsável pelo que aconteceu. Mais tarde naquele dia encontrei Ana em um café perto de onde ela estava fazendo compras e falei com ela sós. Desde o início ela me disse que não ia se desculpar e que eu estava perdendo meu tempo. Bem, eu disse a ela para apenas ouvir o que eu tinha a dizer. Então expliquei como meu ex-marido me deixou e como meu filho lidou com isso. Levei muito tempo explicando para que ela entendesse o que tinha acontecido e que por alguma razão ele se culpava. Bem, obviamente eu não podia contar tudo nem explicar muito, então talvez tenha sido culpa minha que ele pensasse isso, mas eu me assegurei que ele se recuperasse aos poucos. Expliquei que meu filho era uma criança sensível e que até hoje nunca gritei com ele. Contei o quanto ela o havia machucado e como o havia traumatizado. Disse que por engano ou não ela também mencionou o pai dele, o que tornou as coisas muito piores. E como foi difícil consolá-lo depois disso. Ela simplesmente ouviu tudo e naquele momento pensei que ela finalmente tinha entendido o que tinha feito e que o que aconteceria a seguir seria um pedido de desculpas ou algo assim. Então, com uma cara séria, ela me disse que não achava grande coisa. Disse que era minha culpa, já que eu estava criando um fracote, e que se eu quisesse que meu filho se tornasse um homem não deveria mimá-lo daquela maneira. Perguntei se ela tinha perdido a cabeça e disse que meu filho seria muito melhor que ela. Então eu disse que estava cansada dos jogos e que ela tinha que se desculpar. Bem, ela ficou brava comigo por tentar fazer com que ela se desculpasse por algo tão trivial. Disse que não se sentia mal e que faria de novo sem pensar se tivesse a oportunidade. Isso me enfureceu tanto que tive medo de dar um tapa nela, mas não o fiz, simplesmente fui embora. Agora percebo que a reconciliação foi definitivamente um erro. Suponho que eu estava pegada à nostalgia do passado quando éramos crianças e nos dávamos bem, por isso quis me reconectar com ela. Atualização 2. Já se passou uma semana desde a última atualização e não posso dizer que as coisas melhoraram, na verdade pioraram muito. Eu gostaria de ter uma atualização melhor, mas não tenho agora. No momento estou em um ponto em que posso acabar sendo cortada de toda a família por causa do que fiz. Deixe-me contar o que aconteceu depois da minha última atualização. Eu ainda estava muito brava comigo mesma por confiar na minha irmã e simplesmente brava com ela por tudo que ela fez. Para aqueles que perguntaram, Tom está bem, está feliz, mas estou mantendo ele longe da minha irmã e da maior parte da família. Um dia depois de tudo acontecer, minha mãe me ligou perguntando o que tinha acontecido e por que minha irmã estava dizendo que eu não iria ao casamento. A propósito, muitos me perguntaram por que eu não falei com meus pais quando ela se recusou a se desculpar.
Bem, deixe-me mostrar o que acontece quando eu reclamo. Contei para minha mãe o que aconteceu e disse que minha irmã estava sendo injusta e cruel, então não havia como eu ir ao casamento, especialmente com meu filho. Ela me disse que eu não estava sendo compreensiva e que era o casamento dela, então eu precisava deixar tudo isso passar desta vez. Eu disse que não havia como eu deixar passar as coisas, se ela nem sequer conseguia admitir seu erro e se desculpar eu tinha terminado. Disse que mesmo se ela se desculpasse agora eu não iria ao casamento e isso era definitivo. Até meu pai me ligou pedindo para eu mudar de ideia, o que só me deixou mais furiosa. Perguntei ao meu pai se ele tinha ligado para minha irmã para dizer que ela devia se desculpar comigo. Ele disse que não tinha dito nada a ela. Também recebi algumas ligações de outros membros da família, todos agindo como se minha irmã não tivesse feito nada a sério. Isso me deixou tão brava que alguns dias depois tomei uma grande decisão. Me arrependi de ter me reconectado com ela e nesse ponto eu não iria ao casamento acontecesse o que acontecesse. Então pensei, se não vou ao casamento, por que deveria pagar pelo local? Eu já tinha esquecido que havia me comprometido a pagar. Fiquei debatendo comigo mesma se desistir e não pagar pelo local, faltando apenas um mês para o casamento, era uma má decisão ou uma boa decisão. Mesmo naquele momento eu estava pensando nos problemas que isso poderia causar e hesitei, mas essa dúvida só me deixou mais brava, então sem pensar mais decidi cancelar. No dia seguinte cancelei o local, e mais tarde naquela noite enviei uma mensagem para Ana dizendo que como eu não iria ao casamento estava cancelando meu presente. Ela imediatamente me ligou em pânico, mas ignorei a ligação. Depois de algumas horas meu pai e minha mãe começaram a me ligar freneticamente também, mas não atendi. Ontem finalmente atendi a ligação da minha irmã. Ela estava gritando, perguntando qual era o significado daquilo. Eu disse que era simples, eu não queria pagar por algo que eu não iria participar, o local do casamento. Ela disse que não era justo e eu respondi que nada na vida é justo e que ela simplesmente tinha que aceitar, então acrescentei: não me peça para me desculpar. Ela começou a gritar e perder o controle, então simplesmente terminei a ligação. Não ia ficar lá ouvindo ela me xingar. Depois ela foi chorar para todo mundo dizendo que eu estava tentando arruinar seu casamento cancelando o local em cima da hora. Bem, sabe de uma coisa? Quando eu disse que não me importava mais minha mãe ficou brava e me disse que eu tinha que fazer o que ela mandava. Sim, nesse ponto toda a minha família está tentando me cortar, incluindo meus pais, a menos que eu reserve o local novamente ou dê o dinheiro para minha irmã reservá-lo. Não posso acreditar que eles estão me fazendo isso, tentando me isolar. Cadê todo esse apoio quando minha irmã fez aquilo com meu filho? Atualização 3. Alguns dias se passaram desde a última atualização. Depois de pensar muito acabei dizendo à minha irmã para ir se danar e disse à minha família para fazerem o que achassem certo. Como esperado, todos me cortaram, exceto uma pessoa. Surpreendentemente o noivo da minha irmã Brad me ligou. Ele me disse que o que ela fez foi realmente ruim e que ela merecia o que eu fiz. Pedi desculpas, mas ele disse que não era necessário já que de certa forma eu o havia salvado de se casar com uma mulher tão horrível como minha irmã. Perguntei se ele havia cancelado o casamento e ele disse que ainda não, mas que depois de falar comigo se encontraria com minha irmã para informá-la de sua decisão de não se casar. Como você pode imaginar, o drama na minha família foi total, especialmente para minha irmã quando Brad lançou a bomba. Aqui quero aproveitar para esclarecer que quando digo minha família, me refiro aos meus pais, minha irmã e alguns parentes próximos que estão do lado dela. No entanto, há outra parte da família que não se importa com o drama e alguns que até não gostam da minha irmã, então nem todos são como talvez eu tenha dado a entender em outras publicações. Voltando ao drama, por alguns dias tudo ficou tranquilo, não recebi ligações nem mensagens, basicamente porque os bloqueei, mas achei suspeito que eles não tivessem tentado outra forma de entrar em contato comigo, como vir até minha casa, mas nada disso aconteceu. Até que finalmente encontrei meus pais e minha irmã em um café. Eu tinha ido tomar um café com Tom, fui pensando que teríamos um momento de paz, mas estava muito longe de conseguir isso. A única coisa que consegui foi constrangimento porque todos nós acabamos em uma discussão acalorada naquele lugar público. Eu estava de costas para a porta, mas Tom os viu e disse: olha mamãe, ali estão os avós. Quando me virei já era tarde demais porque eles estavam em cima de mim gritando. Bem, para ser sincera, quem estava gritando era Ana, enquanto meus pais gritavam com nós duas para nos acalmarmos. O resumo da discussão foi que minha irmã estava brava comigo por ter contado ao seu noivo sobre o pequeno incidente, segundo suas palavras, com meu filho. Ela me culpava por ela não só ter ficado sozinha, mas agora também ter que pagar por um casamento que não iria acontecer. Não sei por que ela disse que pagou já que até onde eu sabia Brad também havia contribuído, mas suponho que foi algo que ela disse no momento. Ela também me disse que eu estava me vingando dela pelo que havia acontecido no passado e porque eu era uma mãe infeliz por não ter um marido para mim e um pai para meu filho. Como ela estava gritando eu também gritei para me defender, enquanto meus pais tentavam nos acalmar. Finalmente vi que Tom não estava nada bem com tudo aquilo, além de estarmos fazendo uma cena no local, então peguei minhas coisas e a de Tom e fomos embora. Minha irmã continuava gritando, mas eu disse: você pode fechar o bico de avestruz que você tem e procurar um novo noivo, ainda faltam alguns dias para o seu casamento, e não se esqueça de procurar um lugar para celebrá-lo também. Com isso finalmente fui embora, e embora ela continuasse gritando e estivesse vermelha como um tomate, pude ouvi-la até quando já estávamos a meia quadra de distância. Não quis continuar alimentando o ego dela,
Ela pode me culpar pelo que quiser, mas Brad não soube por mim o que ela fez com o Tom. Nunca me ocorreria ligar para ele porque não era da minha conta dizer nada, mas de certa forma fico feliz que ele tenha descoberto, porque mostra que ele tem alguma decência e entende que fazer uma criança sofrer, seja qual for o motivo, é errado. No máximo, a única pessoa para quem ela deveria estar gritando é ela mesma. Sua única chance agora é gravar uma mensagem de voz e enviá-la para si mesma para discutir com a única pessoa culpada de tudo isso. Atualização 4. Bem, acabei de descobrir quem contou tudo o que aconteceu com a minha irmã e meu filho para o Brad. Foi meu pai. Simples assim. A verdade é que depois de todo o drama e as acusações contra mim, nunca pensei que ele seria o responsável por colocar o Brad a par de tudo. Mas recebi outra ligação do Brad recentemente. Desta vez ele parecia ter algumas perguntas diretas sobre a briga que tivemos no café. Obviamente fiquei surpresa que ele soubesse disso. Então, curiosa, perguntei como ele tinha ficado sabendo. E foi aí que ele confessou que, assim como antes, foi meu próprio pai quem contou tudo. Fiquei sem palavras ao processar que meu pai, que estava apoiando a Ana desde o início e em teoria também está chateado comigo, é a mesma pessoa que vaza os detalhes dessa situação para o Brad. Quando perguntei por que meu pai estava contando essas coisas, Brad apenas respondeu que eles tinham uma boa relação e que no fundo meu pai sabia o quão difícil a Ana podia ser. Aparentemente meu pai também não estava completamente seguro de que o Brad deveria se casar com ela, já que, embora ela seja sua filha, ele mesmo sabe o quão complicada e problemática ela pode ser. Acho irônico, já que meu pai fez o impossível para me obrigar a me reconciliar com a Ana, como se ela fosse alguém que vale a pena ter por perto. Embora eu entenda o desejo de um pai de proteger sua filha, parece que meu pai também tem suas dúvidas sobre o tipo de pessoa que a Ana se tornou. De certa forma, acho que ele tentou fazer algo bom e manter o Brad informado, mas sem me dar nenhum tipo de apoio direto. E aqui estou eu, assumindo toda a culpa enquanto meu pai está compartilhando a verdade às escondidas. O Brad se sente genuinamente mal por como estão me culpando. Ele disse que não achava justo que eu fosse a única a carregar todo o peso dos conflitos com a Ana e por isso se ofereceu para contar a verdade para ela. Embora eu não tenha lealdade pelo meu pai, sei que isso que o Brad pode contar vai explodir na cara dele. E meu pai pelo menos aqui tentou fazer algo bom, então eu disse que ele não precisa fazer nada por mim. Especialmente se o Brad também entrar ainda mais fundo nesse drama todo. Não me parece justo para ele porque ele não tem culpa da minha família. Além disso, eu já os deixei para trás e não preciso de vingança ou senso de justiça. Acredito no karma, então nesta ou em outra vida meus pais e minha irmã receberão o que merecem. Mas ele disse que de qualquer forma lhe parecia o certo a se fazer, então não sei o que vai acontecer agora, mas não acho que seja nada bom para o meu pai. Atualização 5. Sei que os deixei sem notícias por bastante tempo, mas depois que o drama explodiu para o meu pai as coisas se acalmaram, pelo menos na aparência. Meus pais pareciam seguir juntos pelo que alguns familiares me contaram, mas as coisas estavam longe de estar bem. Meu pai e minha mãe não faziam nada além de brigar e para adicionar mais tensão minha irmã parou de falar com ele completamente. Finalmente, depois de meses de tensão acumulada e brigas, meus pais decidiram se divorciar. Quanto à minha irmã, as coisas não melhoraram muito para ela. Ela não encontrou um substituto para o Brad a tempo, então não conseguiu aproveitar todo o dinheiro que investiu no casamento. Ela não pode me culpar por isso. Eu dei um conselho e ela não soube colocá-lo em prática. Ela tinha pago uma parte do dinheiro, mas o Brad também cobriu uma quantia considerável. Então era mentira quando ela me acusou de ter feito ela perder todo o seu dinheiro. Bem, como tudo na vida dela, é uma mentira, manipulação e birra. Com o Brad mantive contato e surpreendentemente nos tornamos amigos. No final parece que de todo esse drama saiu algo positivo. Inclusive, apresentei a ele uma amiga que tenho há anos que é 1000 vezes melhor pessoa que minha irmã. Eles não só se dão bem como ele parece realmente interessado nela. É estranho pensar que depois de tudo isso talvez em algum momento eu possa considerá-los como parte da família porque minha amiga é quase minha irmã. Afinal, acho fantástico isso de poder escolher sua família e não ter que me conformar com a que me coube.